This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. agenciadepodcast.com.br. Existe lealdade entre foras da lei? Como que a cultura pop pode nos ajudar a estudar a história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a chamada Era de Ouro da Pirataria, período em que os ataques de ladrões em alto mar e nos portos coloniais alcançaram um nível altíssimo. A pirataria é uma temática que mexe com a imaginação de muitas pessoas. Vocês sempre me pedem para falar de piratas aqui no podcast. E para além dos filmes, séries e jogos, esses personagens históricos contribuíram muito para a formação econômica e social das sociedades que eles tiveram contato. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Pessoal, as navegações fazem parte da história humana. As primeiras sociedades que tinham um contato em maior ou menor grau com rios, mares e oceanos usaram a navegação para fazer negócios, políticas e muitas vezes guerras. Esse assunto é tão antigo que algumas teorias que explicam a migração humana para a América contam com a hipótese de que algumas comunidades navegaram até o nosso continente. E se navegar é uma atividade antiga do ser humano, o ato de roubar esses navios e barcos também é igualmente antigo. O primeiro a usar o termo pirata para descrever aqueles que pilhavam os navios e cidades costeiras foi Homero, lá na Grécia Antiga, no seu livro chamado Odisseia. De acordo com o autor grego, os piratas eram aqueles grupos de ladrões especialistas em fazer pilhagens em alto mar. A definição que vamos usar aqui hoje é a de que a pirataria é uma prática de saques, sequestros e roubos feitos em navios. Piratas nada mais são do que bandidos, só que no mar. Os piratas navegavam em rotas comerciais conhecidas, com o objetivo de se apoderar das riquezas de outros navios. Esses navios poderiam ser de mercadores independentes, de alguma cidade-estado ou até de impérios. Em geral, esses piratas roubavam tudo que tivesse valor dentro de um navio, desde alimentos até metais preciosos, e não era incomum que eles fizessem reféns nesse processo para garantir o pagamento de um resgate. Normalmente, esses reféns eram as pessoas mais importantes e ricas do navio, para que o valor do pedido de resgate pudesse ser mais caro. Historicamente falando, a pirataria marítima foi praticada primeiro pelos gregos, que roubavam mercadores fenícios e assírios, desde pelo menos o ano 735 a.C. A pirataria continuou a causar problemas, tendo registros dessa prática no século I depois de Cristo, quando uma frota de 1000 navios pirata atacou e destruiu uma outra frota romana e pilhou aldeias no sul da Turquia. Por mais que estejamos falando sobre criminosos, os piratas foram responsáveis por uma série de novas descobertas, envolvendo os conhecimentos de navegação marítima. A partir desse histórico, conseguimos compreender melhor o que vamos abordar aqui hoje. O termo Era de Ouro da Pirataria é um nome até irônico para se referir a um período em que o crime prevalecia. Entre os historiadores, existe um debate muito grande a respeito de quando de fato começa e termina essa Era de Ouro dos Piratas.
Fazer essa classificação é um grande problema, porque como vimos até esse ponto, a pirataria aconteceu em muitas partes do mundo, desde a antiguidade até os dias atuais. Ao que parece, a pirataria não tem um início e um final muito bem estabelecidos. Apesar dos debates e dessas limitações, se convencionou a usar o termo Era de Ouro, tendo acontecido aproximadamente entre 1690 até 1730. E ao longo do episódio, vamos entender melhor essa questão. Mas olha só o que o historiador John Fiske falou sobre isso, abre aspas. Em nenhum outro momento da história do mundo, o negócio da pirataria teve um impulso tão grande como no século XVII e na primeira parte do século XVIII. Pode-se dizer que a sua era dourada se estendeu aproximadamente 1650 para cerca de 1720. Fecha aspas. Para você ver que até aqui já tem discordância de data. Mas além de tempo, nós também precisamos falar sobre espaço. Existe uma questão geográfica para tratar no episódio. Ainda que a pirataria, nesse período de tempo, fosse um problema em muitas partes do mundo, o termo Era de Ouro, nesse contexto, fica geralmente restrito àqueles piratas que saqueavam em ambos os lados do Oceano Atlântico, no Oceano Índico e na costa da África Ocidental. A maioria dos piratas da Era de Ouro era composta por britânicos ou estadunidenses, mas haviam várias outras nacionalidades envolvidas, como os holandeses e os franceses. Nas tripulações, era comum encontrar pessoas de qualquer canto do mundo, incluindo ex-escravizados africanos e indígenas. É claro que depende muito do caso, porém, em geral, navegadores experientes se tornaram piratas, e eles só fizeram isso por conta de uma necessidade financeira aguda, ou pelo interesse em obter riquezas usando o conhecimento que eles já possuíam. Existem várias origens possíveis para falarmos sobre a pirataria em grande escala, mas uma das principais é que a pirataria aumentou consideravelmente no século XV, período em que ocorreu o que nós chamamos de grandes navegações, ou seja, quando os grandes impérios europeus começaram a buscar colônias ao redor do mundo. E como o meio de transporte mais eficiente daquela época eram os navios, e os navios transportavam muitas riquezas entre os continentes, os piratas resolveram entrar de cabeça nesse movimento. This episode is brought to you by Hyundai. Whether you're running errands with the kids or heading on a weekend escape, the new 2025 Hyundai Tucson Hybrid is packed with class-leading advanced safety features like blind spot view monitor, forward collision avoidance assist, and wireless phone charging, so you can stay focused on what really matters. Learn more about the new Tucson Hybrid at HyundaiUSA.com. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Quando impérios como o inglês, português, espanhol e holandês começaram a conquistar territórios ao redor do mundo para fazer colônias, passou a existir um aumento considerável de trocas comerciais sendo feitas pelo mar. E isso quer dizer que existia uma quantidade maior de dinheiro circulando e disponível para ser roubado. Em 1492, os espanhóis chegaram na América. Eles foram os primeiros, e a região que eles desembarcaram foi no Caribe. Logo, as primeiras colônias surgiram nessa região, e não demorou para que a pirataria também se tornasse uma prática comum nessa mesma área. Os piratas que atuavam no Caribe ficaram conhecidos como bucaneiros, palavra de origem indígena, e que ganhou um novo significado com o contato com os europeus. A origem do nome se dá em boucan, uma grelha usada para fazer carne defumada, uma forma de preservar carne que os indígenas arawak possuíam há muito tempo. E eles ensinaram a técnica aos colonizadores ilegais em Hispaniola, que é a atual ilha do Haiti e da República Dominicana.
Esses colonos intrusos caçaram o gado e porcos selvagens e usaram um bolcã para preservar a carne para comer mais tarde ou até para vender para os navios que passavam. Os caçadores que viviam do bucã ficaram conhecidos por bucaneiros. Beleza, mas quem eram esses bucaneiros? Eles eram pessoas que foram expulsas do território espanhol e passaram a viver como caçadores e assaltantes. Em geral, estamos falando de desertores, antigos soldados e outros que tinham sido atacados por navios espanhóis. Pessoal, vamos falar agora mais cronologicamente, vamos falar da primeira fase da Era de Ouro da pirataria, que tem início em 1650 e teve justamente os bucaneiros como protagonistas. Essas pessoas indesejadas chegaram na América por volta de 1625 e, num primeiro momento, viveram da caça e da venda desses animais. Mas a transição para a pirataria aconteceu por conta do governo espanhol. Por conta do chamado Pacto Colonial, a coroa espanhola quis limitar e até proibir o comércio que esses grupos estavam fazendo no Caribe. E quanto mais as proibições aumentavam, mais essas pessoas precisavam buscar outras fontes de renda. Logo, a pirataria, ou seja, o roubo, se tornou uma opção possível. Um importante ponto de encontro desses piratas foi a ilha de Tortuga, no atual Haiti. Eles se fixaram ali por ser uma região que permitia uma defesa mais ampla em relação à coroa espanhola. Nesse primeiro momento, um dos principais piratas de Tortuga era Pierre Legrand, um espanhol que chegou a liderar uma batalha dos bucaneiros contra navios do rei da Espanha. A situação dos bucaneiros começou a mudar em 1655, quando a Jamaica deixou de ser uma posse da Espanha para ser da Inglaterra. Alguns documentos mostram que os ingleses permitiram que os bucaneiros atuassem com mais liberdade. Sem o impedimento da Espanha, os bucaneiros começaram a procurar metais preciosos pelo Caribe. A coroa britânica passou a perseguir os piratas a partir de 1690, período em que as brigas entre Inglaterra e França aumentaram na Europa. Por mais que tivesse uma perseguição dos ingleses, muitos piratas conseguiam fazer negócios com colônias mais empobrecidas, ou até colônias que eram, entre aspas, esquecidas pelas suas metrópoles, porque os piratas tinham uma coisa que essas colônias precisavam, e eu tô falando de dinheiro, mas é dinheiro em moedas de ouro. Ter esse tipo de abertura enriqueceu ainda mais os piratas e serviu para fazer com que marinheiros experientes também se tornassem piratas, como foi o caso de Thomas Teal, mais conhecido como o Pirata de Rhode Island. Não sabemos muitas coisas sobre a infância de Thomas Teal, mas é bem possível que ele tivesse uma família em Rhode Island, uma das 13 colônias inglesas na América, durante a década de 1640. Apesar dos poucos registros, é provável que ele tenha se casado na América e tido 2 filhas. Ele chegou na região das Bermudas, no Oceano Atlântico, mais ou menos em 1692, e ele atuou como comandante de uma tripulação de 46 homens. Seu objetivo era atacar os franceses na costa africana. E a questão é que, no meio do caminho, Thomas Teal e a sua tripulação mudaram de lado e se tornaram piratas. Eles viajaram para o Mar Vermelho, no Oriente Médio, e Teal conseguiu atacar e saquear um navio mongol que ia em direção ao Império Otomano. Nesse momento, estamos entrando numa fase da pirataria que não está mais restrita exclusivamente ao Caribe. Depois disso, Teal parou em Madagascar para abastecer e seguir viagem de volta para a América. Thomas Teal é conhecido como o primeiro grande pirata da Era de Ouro da pirataria. A segunda fase da Era de Ouro da pirataria é chamada de Rota Pirata, tendo início em 1693 e foi até o ano de 1700. Ela envolve piratas do contexto anglo-americano entrando nesse ramo, ou seja, navegadores do Reino Unido e das suas 13 colônias se tornando piratas. Com a queda da dinastia Stuart no Reino Unido, os conflitos entre os britânicos e os franceses voltaram a crescer, colocando fim à colaboração entre a Jamaica inglesa e a Tortuga francesa. Em 1692, aconteceu um desastre natural e um terremoto destruiu o porto jamaicano na cidade de Port Royal, fazendo com que esse território se tornasse pouco vantajoso para os piratas.
Os governadores coloniais do Caribe começaram a descartar a política tradicional de, abre aspas, não há paz pra lá da linha, fecha aspas, onde existia o entendimento que a guerra com os piratas deveria ser mantida a qualquer custo. O problema era que boa parte das colônias espanholas na América já estavam esgotadas. Só a cidade de Maracaibo, na Venezuela, já tinha sido saqueada pelo menos 3 vezes entre 1667 e 1678, enquanto o Rio de la Hacha, na Colômbia, tinha sido roubada 5 vezes, e Tolú, também na Colômbia, 8. Ao mesmo tempo, as colônias menos favorecidas da Inglaterra, incluindo Bermuda, Nova York e Rhode Island, ficaram ainda mais dependentes de recursos da sua metrópole, fazendo com que os navegadores nativos tivessem que buscar outras formas de sobreviver, sem a dependência de uma nação que estava do outro lado do oceano. No caso da colônia inglesa, a atuação dos piratas até foi aceita, porque quando eles negociavam com os comerciantes nativos, eles levavam dinheiro e ouro para as 13 colônias, um item que estava em falta naquele momento. Apesar de alguns desses piratas operarem fora das 13 colônias e voltavam seu foco para as colônias espanholas do Oceano Pacífico em 1690, o Oceano Índico era um alvo mais rico e tentador. Durante aquele período, a economia da Índia aumentou consideravelmente, conseguindo ultrapassar a europeia, especialmente em produtos de alto valor, como a seda e um tecido chamado calicô, que servia como um substituto do algodão. Esses itens de alto valor tornavam a atividade pirata ainda mais vantajosa. Ao mesmo tempo que esse tipo de mercadoria circulava por essa região, nenhuma marinha poderosa navegava pelo Oceano Índico, deixando esses itens vulneráveis a ataques. Essa situação abriu espaço para a terceira fase da Era de Ouro da pirataria, onde piratas fizeram fama e muita riqueza nas águas do Oriente. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a pirataria chegou ao extremo leste do mundo. E as águas da Ásia se tornaram esse local para a atuação de grandes nomes da pirataria. Mas mira um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre viagens, mulheres, crimes, riqueza, tesouros e barba. Segura aí, que é um minutinho só. A Ubisoft pediu pra eu falar de piratas aqui no História em Meia Hora, porque simplesmente Skull and Bones acabou de ser lançado. Skull and Bones é um jogo de mundo aberto que se passa durante a Era de Ouro da pirataria. É um jogo cheio de desafios, onde você pode passar de um simples pirata para um chefão pirata temido pelo mundo todo. É um jogo multiplayer com muito combate naval, onde você tem o seu navio e você pode comprar outros, você pode melhorar o seu navio com canhões, morteiros, balistas e muito mais. Você pode navegar sozinho pelo Oceano Índico ou formar grupos com até 2 outros amigos. E claro, tem PVP, eu gosto muito. Tem como lutar contra outros jogadores, mas só se você quiser, se você habilitar essa opção. Skull and Bones está disponível para Xbox, PlayStation e PC. Obrigado, Ubisoft, por patrocinar o História em Meia Hora. Abre aspas. As pessoas ficavam assustadas naquela época, mas em retrospecto, elas até que gostaram. Foi uma grande emoção em uma vida pacata do campo. E houve até um grupo de homens mais jovens que fingiam admirá-lo, chamando-o de um verdadeiro lobo do mar e um velho marujo curtido pelo sal. E nomes assim, dizendo que ali estava o tipo de homem que fazia a Inglaterra ser temida no mar. Fecha aspas. O trecho que você acabou de ouvir faz parte do livro A Ilha do Tesouro, escrito por Robert Louis Stevenson em 1883. Esse romance é importante, porque é um dos primeiros a popularizar a figura do pirata. E nessa citação, temos justamente um pirata sendo analisado e apresentado à trama. Esse tipo de descrição só existe porque na última fase da Era de Ouro da pirataria, os piratas se tornaram pessoas conhecidas e temidas pelas suas ações ao redor do mundo, inclusive em águas orientais.
E tem uma coisa que é muito interessante. A terceira fase da Era de Ouro da pirataria foi exercida por marinheiros aposentados. Entre 1713 e 1714, uma série de acordos de paz foram assinados, acabando com a chamada Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito que a Espanha tinha se envolvido para definir qual dinastia governaria o seu trono. Quando o conflito acabou, milhares de marinheiros foram dispensados do dever militar. E como você pode imaginar, isso resultou em um número muito grande de marinheiros treinados, mas sem qualquer ocupação formal, em um período em que o comércio marítimo em todo o mundo só crescia. Era a fome com a vontade de comer. Eu nem preciso dizer que a pirataria foi uma escolha óbvia para muitas dessas pessoas. Esse processo também foi positivo para os capitães que já atuavam na pirataria, porque eles recebiam uma mão de obra especializada. Muitos dos piratas que entraram para a cultura pop ou fizeram fama atuaram justamente nesse período, entre 1714 e 1726. Benjamin Hornigold foi o fundador da República Pirata das Bahamas, um governo independente formado por piratas. Benjamin também foi o mentor de um outro navegador bem famoso, chamado Barba Negra. O Barba Negra, na verdade, era Edward Teach, um inglês que aderiu à pirataria já na fase adulta, com os seus 36 anos. Ele ganhou fama pela sua feiura e crueldade. Uma vez, Barba Negra roubou um navio mercante francês e o transformou em sua arma de combate, equipando o navio com mais de 40 canhões. Durante a batalha, ele tinha o hábito de colocar pavios de fogo aceso em seu cabelo para assustar os inimigos. O Barba Negra é uma das figuras mais emblemáticas da pirataria, e por isso eu quero falar mais sobre ele com os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir o episódio sobre o Barba Negra e os outros mais de 140 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, baixar o aplicativo do Apoia-se e logar com a sua conta de apoiador. Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Enfim, gente, Barba Negra e Benjamin Hornigold inspiraram vários piratas, como Charles Vane, que sempre usou muita violência em suas ações. Ele operava a partir de Bahamas no Caribe e era especialmente cruel com a sua própria tripulação. Isso se virou contra ele quando ele foi abandonado em uma ilha deserta pelos seus comandados. Em seguida, as autoridades inglesas o capturaram e o enforcaram em 1721, e o seu corpo foi exposto como um aviso contra a pirataria. O pirata Henry Morgan era um bucaneiro que assaltava colônias espanholas e conquistou a cidade do Panamá. Ele era um grande guerreiro e chegou a ter relações próximas com o governo inglês, mas morreu em 1748 por causas naturais. Como eu disse no começo do último bloco, essa fase da Era de Ouro é marcada pela atuação dos piratas em águas orientais, tanto no Oceano Índico, no entorno da Índia, como no Oceano Pacífico, na costa da China e Japão. É provável que o pirata Henry Avery tenha sido um dos mais prósperos de todos os tempos. Ele conseguiu fazer uma série de saques e o mais rentável foi a captura de um navio chamado Ganges-i-Sawai, um navio que pertencia ao Império Mongol. E esse navio estava abastecido com muito ouro. Eu digo que ele foi um dos mais ricos porque ele conseguiu se aposentar e desfrutar da sua riqueza até o final da sua vida, coisa que era muito raro para um pirata. Ainda em águas orientais, o pirata John Taylor participou de empreitadas muito lucrativas. Em 1720, Taylor e o seu companheiro Olivier Levasseur capturaram navios próximos à província chinesa de Ouidah, após um ataque às Índias Orientais. Na ilha de Madagascar, em abril de 1721, Taylor e Levasseur interceptaram e capturaram um navio português. A embarcação transportava ouro, diamantes brutos e itens religiosos que pertenciam ao vice-rei de Goa, na Índia. Esse navio com cargas acabou tomando uma outra rota daqueles que estavam com ele, se tornando assim um alvo fácil para os piratas. Os piratas fugiram com um tesouro então avaliado em mais de 1 milhão de libras esterlinas. Esses ataques em águas orientais geralmente aconteciam contra embarcações que estavam solitárias. Os piratas usavam algumas estratégias de combate e outras de persuasão e terrorismo.
Para enganar, era comum que barcos piratas hasteassem uma bandeira de uma nação neutra ou amiga do alvo, e quando chegavam perto, mostravam quem de fato eles eram. Como a distância já estava curta, o tempo de reação era mínimo. Quando falamos de terror, a principal arma era a bandeira pirata, geralmente negra, com um crânio e ossos cruzados em branco. Quando as embarcações viam essa bandeira no mar, a coisa mais sensata a fazer era não apresentar resistência. Uma bandeira vermelha também podia ser hasteada, sinalizando que não haveria misericórdia se um ataque começasse. Como a maioria das vítimas dispunha de pouco armamento, a abordagem geralmente não encontrava muitas dificuldades. Para aqueles navios que resistiam, os piratas tinham à sua disposição um conjunto de armamentos. As embarcações carregavam muitos canhões de vários tamanhos, e os homens portavam granadas, mosquetes, pistolas, sabres, machados e porretes. O melhor era não usar os canhões para evitar danificar o alvo ou a sua carga. Um navio sequestrado ou derrotado poderia ser usado em seguida pelos piratas. Nas viagens que os piratas faziam em portos do Oriente, geralmente combinavam algumas dessas estratégias para conseguir garantir os seus recursos. A terceira fase da Era de Ouro da pirataria também foi marcada pelo início de uma série de lendas envolvendo piratas. Você já deve ter ouvido falar de lendas em que piratas escondem os seus tesouros em baús. Esse tipo de história provavelmente começou com o pirata William Captain Kidd, que morreu executado pelo crime de pirataria na doca da execução em Londres, no ano de 1701. Alguns relatos dizem que antes dele ser pego e morto, ele teria escondido a sua riqueza em algum lugar do Caribe, onde ninguém encontrou até hoje. Na época que ele viveu, essa lenda já era comum, pois vários aventureiros tentaram encontrar esse tesouro. Essa importância dada aos piratas também chegou às mulheres, como Anne Bonny e Mary Read, que foram duas piratas da terceira fase da Era de Ouro da pirataria. As duas mulheres viveram a sua curta vida no mar sob o comando de Calico Jack Rackham, por quem, inclusive, Bonny se apaixonou. Elas também estavam ligadas a outros piratas, como o próprio Barba Negra, William Kidd e Bartholomew Sharp. Por serem mulheres em um ramo de maioria masculina, quando elas foram presas e julgadas, o tribunal se tornou uma espécie de evento. O julgamento aconteceu em 1720 na Jamaica, e elas foram confrontadas com seus crimes. Elas eram conhecidas por terem apoiado o assassinato de testemunhas e de tripulantes pegos cometendo pequenas infrações, como embriaguez. É provável que, quando elas estavam sendo julgadas, ambas estivessem grávidas, porque elas afirmaram em seu testemunho, abre aspas, Senhor, suplicamos pelas nossas barrigas, fecha aspas, indicando uma possível gravidez. A súplica deu certo, e o juiz adiou a pena de morte porque os tribunais ingleses não tinham autoridade para condenar à morte uma criança que estava prestes a nascer. Mary Read morreu na cadeia, provavelmente por conta de uma febre ou complicações do parto. Não existem registros da execução de Anne, e é possível que alguém tenha pago para que ela ficasse livre. A terceira fase da Era de Ouro da pirataria foi marcada por uma onda de saques, sequestros e muita riqueza para os piratas que navegaram em praticamente todos os oceanos do mundo. Mas como que acabou a Era de Ouro da pirataria? No início do século XVIII, a tolerância com os piratas tinha chegado a um limite para todos os países que tinham colônias. Lembra que eu falei que vários marinheiros aposentados tinham se tornado piratas? Quanto mais os piratas cresciam, mais os governos precisavam lidar com esse problema. Então, uma estratégia usada e que surtiu muito efeito foi o recrutamento desses marinheiros pelo seu governo, para que deixassem essa condição de criminalidade. É claro que os recursos obtidos não seriam tão grandes como o da pirataria, mas vale dizer que os piratas que enriqueceram foram uma minoria em comparação com o número geral de piratas. Já em 1720, a pirataria mostrava que estava em um momento de declínio, colocando fim à Era de Ouro da pirataria. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do História em Meia Hora que você pode procurar no feed do podcast. Ele vai servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro é um episódio chamado Império Britânico, o outro é um episódio chamado Grandes Navegações e o terceiro é um chamado Idade Moderna.
Agora vamos fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar tudo que você aprendeu hoje? Vamos lá. Quando falamos na Era de Ouro da pirataria, precisamos pensar que a pirataria em si é algo muito antigo, tanto quanto o próprio ato de navegar. O que os historiadores chamam de Era de Ouro da pirataria tem relação com o período em que esses roubos no mar ficaram muito frequentes e, acima de tudo, lucrativos. Em diferentes fases, temos grupos específicos atuando, e a fase mais emblemática foi a terceira, que contou com marinheiros experientes aposentados, que tiveram na pirataria a sua chance de fazer riqueza e entrar para a história. Durante essa fase, as águas da Ásia também foram alvo dos piratas, que atuaram principalmente na China e na Índia, interceptando uma série de riquezas que deveriam chegar na Europa. A história da pirataria e desse período de auge da criminalidade nos mostram que, com um certo distanciamento histórico, a criminalidade pode passar de algo que seja simplesmente um problema para a sociedade para algo que nutre a nossa imaginação a partir de livros, séries, filmes e jogos. Que até certo ponto nos ajuda a ter uma noção mínima sobre o período ou lugar que a obra retrata, mas que muitas vezes, dependendo da obra, acaba generalizando, criando estereótipos ou até mesmo fazendo propaganda ideológica, como por exemplo a forma que o cinema retratou a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra, exaltando o país como o grande responsável pela vitória aliada no conflito. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Não se esqueça de conferir Skull and Bones no PC, Xbox, PlayStation, já tá lançado e tá muito legal mesmo, gente. Vocês vão me encontrar pelo alto mar cometendo atrocidades. Eu não sou pirata do bem não, sou pirata do mal. O jogo é pra extravasar, eu posso. Mas além das batalhas navais que eu citei, o jogo também tem muita exploração. Você passa por desde ilhas tropicais, das Índias Orientais, até os desertos super áridos nas costas africanas, gente. O jogo tá muito legal, tá muito bonito, inclusive. Eu quero agradecer novamente a Ubisoft por patrocinar esse episódio e é isso, tá bom? Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!